Seção 1. Répteis humanoides. Quem são eles? Imagine criaturas que misturam traços humanos com os de répteis. Eles são os reptilianos, figuras enigmáticas que habitam a cultura popular, teorias da conspiração e a imaginação humana há décadas. Descritos como seres inteligentes e de sangue frio, eles supostamente vivem entre nós, disfarçados, manipulando os eventos globais para seus próprios fins sinistros. Seção 2. Origens ancestrais, mergulhando nos mitos. As raízes da crença reptiliana podem ser rastreadas até os anais da história, entrelaçadas com a mitologia antiga e o folclore de culturas ao redor do mundo. Na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki eram frequentemente descritos com características reptilianas, evocando imagens de dragões e serpentes. Da mesma forma, a mitologia hindu inclui Nagas, seres semelhantes a cobras que se acredita possuir grande sabedoria e poder, lembrando a figura do boitatá em nosso folclore. No Antigo Egito, o deus Apófis, uma serpente gigante, personificava o caos e a escuridão, uma figura que encontra paralelo em muitas culturas. Seção 3. Encontros inexplicáveis. Relatos de testemunhas. Embora as raízes da crença reptiliana possam estar na antiguidade, os relatos de encontros com essas criaturas enigmáticas continuam até os dias atuais. Algumas testemunhas descrevem ter visto seres reptilianos humanoides em primeira mão, frequentemente durante encontros casuais ou em sonhos, como se tivessem saído de um episódio do Mundo Estranho. Outros relatam ter encontrado reptilianos disfarçados, alegando que essas criaturas são capazes de se misturar perfeitamente à sociedade humana, como um camaleão que se adapta ao ambiente. Alguns encontros vão além de simples avistamentos, com testemunhas alegando ter sido abduzidas ou controladas mentalmente por reptilianos, como se fossem personagens de um livro de Jorge Luiz Borges. Os céticos argumentam que tais relatos podem ser atribuídos à alucinação, memória falsa ou busca por atenção, questionando se não seriam apenas casos de videtsmeiko, como dizem os russos quando alguém está vendo coisas. Seção 4. Teoria da conspiração reptiliana. Controle e poder. A teoria postula que essas criaturas infiltraram-se secretamente em todos os níveis da sociedade humana, controlando governos, instituições financeiras e meios de comunicação de massa, como um polvo que estende seus tentáculos por todos os cantos. Os proponentes apontam para eventos históricos, figuras públicas carismáticas e tendências sociais como evidência de sua influência insidiosa, como se fossem os fantoches por trás de um grande teatro. Uma das figuras mais proeminentes associadas à teoria da conspiração reptiliana é Davi Icke, que tem escrito e falado extensivamente sobre o assunto, tornando-se uma espécie de Joãozinho do Passo da conspiração reptiliana. Icke argumenta que os reptilianos são uma raça extraterrestre que chegou à Terra em tempos pré-históricos e tem manipulado a humanidade desde então, como um jogador experiente em um jogo de xadrez cósmico. Seção 5. David Icke e a Agenda Reptiliana. Uma influência global. Nenhuma exploração da crença reptiliana estaria completa sem mergulhar no trabalho de David Icke, o ex-goleiro de futebol que se tornou o principal defensor da teoria da conspiração reptiliana. Uma trajetória tão improvável quanto a de um jogador de futebol que vira cantor de ópera. Icke acredita que os reptilianos estão por trás de uma vasta conspiração para escravizar a humanidade e suprimir nossa verdadeira natureza espiritual, como se fôssemos pássaros presos em uma gaiola dourada. Ele afirma que eles alcançam isso controlando os governos, as instituições financeiras e os meios de comunicação de massa, utilizando-os como ferramentas para moldar a opinião pública. Apesar de ser amplamente rejeitado pela comunidade científica, o trabalho de Icke teve um impacto profundo na cultura popular
e no cenário da teoria da conspiração, tornando-se um viral antes mesmo da era da internet. Seção 6. Características e habilidades, desmascarando os mitos. Os reptilianos são frequentemente caracterizados por habilidades únicas. Uma das características mais comuns é a capacidade de mudar de forma. Acredita-se que possam se infiltrar na sociedade humana sem serem detectados. Além disso, são descritos como possuindo inteligência superior e habilidades psíquicas. Acredita-se que sejam mestres manipuladores, controlando mentes e ações. Não há evidências científicas para apoiar a existência de reptilianos. Seção 7. Evidências e refutações. Fatos versus ficção. Apesar da popularidade da crença reptiliana, há uma notável falta de evidências científicas para apoiar sua existência. As alegações feitas sobre reptilianos geralmente são baseadas em relatos anedóticos ou especulações infundadas. Fotografias e vídeos supostamente retratando reptilianos são frequentemente borrados ou manipulados. Seção 8. O impacto cultural dos reptilianos, de medos a memes. A crença em reptilianos permeou a cultura popular, influenciando livros, filmes, TV e videogames. Uma das primeiras representações foi o romance de ficção científica de 1983 de V. Desde então, reptilianos são antagonistas em inúmeras obras de ficção. Eles também são populares em teorias da conspiração e na cultura da internet. Recentemente, se tornaram objeto de memes e humor online. Seção 9. Explorando as motivações. Por que reptilianos? Uma teoria sugere que a crença em reptilianos deriva de nosso medo do outro, do desconhecido e das forças que estão além de nosso controle, como se projetássemos nossos medos mais profundos em criaturas fantásticas. Outra teoria postula que a crença em reptilianos é uma forma de lidar com sentimentos de impotência e falta de controle sobre nossas próprias vidas, como se inventássemos um inimigo externo para explicar nossas frustrações. Acreditar que alguém está no controle, mesmo que seja uma raça malévola de seres reptilianos, pode ser menos assustador do que enfrentar a vastidão e aleatoriedade da existência, como se preferíssemos um vilão definido a um universo caótico e imprevisível. A internet forneceu uma plataforma para os crentes se conectarem, compartilharem ideias e reforçarem suas crenças uns dos outros, criando uma rede complexa de informações e desinformação. Seção 10. Perspectivas alternativas. Abrindo a mente para outras possibilidades. Algumas tradições espirituais e esotéricas oferecem interpretações alternativas da crença reptiliana, sugerindo que nem todos os seres reptilianos são inerentemente malévolos, como se olhássemos para o boitatá não como uma criatura aterrorizante, mas como um protetor da floresta. Na mitologia hindu, os nagas são reverenciados por sua sabedoria e conhecimento, representando a dualidade entre o bem e o mal, presente em todas as culturas. Algumas crenças indígenas americanas incluem histórias de homens-cobra, seres reptilianos, que se acredita possuir grande poder espiritual e conhecimento, mostrando a diversidade de crenças e a riqueza da mitologia indígena. Alguns proponentes de pensamentos da nova era propõem que os reptilianos podem representar arquétipos ou energias que existem dentro da psique humana, como se fossem a materialização de nossos instintos e desejos mais primitivos. Seção 11. Conclusão. Desvendando o mistério dos reptilianos. A crença em reptilianos, apesar da falta de evidências científicas, continua a persistir na cultura popular e na psique humana, como um mito que se recusa a morrer. Quer sejam vistos como senhores manipuladores do mal, visitantes extraterrestres ou arquétipos simbólicos, os reptilianos ocupam um lugar único em nossa imaginação coletiva,
desafiando nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Em última análise, a crença em reptilianos é uma questão de fé pessoal e interpretação, mostrando como a mente humana é capaz de criar e sustentar crenças complexas, mesmo sem provas concretas.